Meus amigos, conforme eu prometi no vídeo anterior, eu vou ler o artigo do General Serpa, né? Um grande homem, uma grande figura, e eu quero mostrar isso para vocês e comentando. Olha, o artigo dele, deixa eu ver aqui, que eu já falei, foi 18 de agosto de 92, deixa eu só confirmar essa data, foi na Tribuna da Imprensa, em 17 de agosto de 92. Então eu vou ler esse artigo e comentando. Olha, se vocês trocarem os nomes, porque ele estava se referindo ao governo Collor, ao ministro da Fazenda do governo Collor, às pessoas que estavam envolvidas com a parte da biotecnologia, citou alguns nomes, mas a gente é só trocar o nome, deixar o nome atual, porque o artigo é atualíssimo, já vai para quase 30 anos, né? Exatos 28 anos, né, que ele escreveu esse artigo, e a gente está aqui sofrendo as mesmas mazelas, mas mais graves, porque eles estão conseguindo efetivamente, porque ele fala muita coisa ali que querem destruir a Petrobras já está destruída. Querem privatizar, ainda não conseguiram algumas coisas, mas já desmontaram, por exemplo, o submarino atômico, a questão dos poços de petróleo, do pré-sal, já doaram praticamente tudo. A Petrobras, que é uma empresa que tinha que ser integrada, transporte, etc., etc., e fizeram a corrupção. Eles privatizaram o transporte de gás lá no Nordeste 3 dias antes de propagar, divulgar a descoberta do maior poço de gás do mundo, naquela área em que a empresa que vai transportar foi privatizada por uma bagatela, quer dizer, um investimento tremendo, uma tecnologia tremenda da Petrobras, e eles destruindo. Eles doando. Isso não tem cabimento, minha gente. Não tem. A gente tem que se conscientizar que esse governo entreguista é um problema. E o general Serpa, eu quero fazer aqui, muita gente vai dizer, não, cuidado, você vai falar dos... Não estou falando dos militares. Ao contrário, o que eu estou fazendo aqui é defender as Forças Armadas e chamar as Forças Armadas à ordem. Vocês fizeram um juramento para defender o Brasil. Vocês têm obrigação de defender o Brasil. E não é só contra a invasão, porque, aliás, tem mais essa. Esses governos estão depauperando as Forças Armadas. Hoje, o Brasil não aguenta 2 dias de guerra, qualquer país invadindo, porque não tem recursos, que estão tirando tudo, exatamente para nos enfraquecer. E, infelizmente, os militares não acordaram. Eles estão batendo palma para a raposa, mas esquecem que eles são galinha. Chamar a raposa para tomar conta do galinheiro é suicídio. E o que esses militares estão fazendo, talvez mais por desinformação do que propriamente por uma vontade de entregar o Brasil, por isso que eu acho, eu ainda tenho esperança que eles acordem. Eu não acredito que todos eles sejam corruptos como os que estão lá frequentando essa área miliciana por aí. Agora, que estão mal informados, estão. E eu estou mostrando justamente um general que eu conheci, tive a honra de conhecer. Eu quero ter a honra de conhecer um general hoje como esse. Por isso que o título do vídeo já não se faz mais general como antigamente. Porque agora eles entraram nas boquinhas, entraram nos empreguinhos e tal, papapi, papapou. E todos eles que estão aí aparecendo estão na sua boquinha lá, estão cada um num cargo e não foram preparados para esses cargos. Eles são preparados para serem militares. E o militar tem um preparo muito específico, então ele não tem obrigação de entender de economia. Agora botaram na cabeça deles que nós devemos ser subalternos ao governo americano. Subalternos a uma política. Inclusive, eu vou te dizer, que vergonha um militar brasileiro, um general brasileiro em forças americanas na América do Sul, nomeado, e ele obedecendo ordem de um general americano lá, um militar americano qualquer. Isso é absurdo, aquele negócio que lá nos Estados Unidos tem aqui Forças Especiais para a América do Sul, fizeram aí
uma miscelânea, parecendo que é um acordo entre países, nada. É uma força para defender os interesses dos Estados Unidos. Coisa absurda, gente. Jamais imaginaria uma coisa dessa. Eu sei que militar vai estudar lá em West Point, por exemplo. Agora não sei se continua sendo West Point, mas eles voltam com lavagem cerebral direta. Para eles, só o americano é bonzinho. No entanto, está matando no mundo todo uma porção de gente. Eles estão mais preocupados em chamar de comunista, só que comunista, quem usa esse papo comunista, porque é comunista, todo mundo agora que é contra é comunista, isso é pessoa ignorante, que não sabe nem o que é comunismo. Não sabe nem que comunismo mesmo não existiu em lugar nenhum. Existiram semelhanças de coisas. Aliás, eu quero realçar aqui aquela expressão de Dom Helder. Quando eu dou comida ao pobre, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que a pobreza, me chamam de comunista. Então, essa história de comunismo, isso é papagaiada, gente. Eu sou empresário a vida toda, pequeno empresário, aposentei. E o pequeno empresário, com todas as dificuldades que a gente tem na pequena empresa, eu sei como é que funciona. Empresa é para dar lucro, é óbvio. Então, talvez até eu não tenha sabido dar tanto lucro para ficar rico. Não entrei no sistema financeiro, porque eu também sou contra. Então, o que eu quero dizer? Essa história de comunismo é uma balela, é para enganar trouxa, enganar ignorante, enganar pessoa que não sabe nem o que é. E que muitas vezes, se ela olhar direitinho, o comunismo, como eles estão falando, é uma coisa daquela velha história do macartismo, né? Come criancinha. Isso sabe, sinceramente, intelectualmente falando, é uma vergonha você ter essa ideia de comunismo. Estuda para saber o que é e vai ver que ele é inaplicável no Brasil. O país onde tem uma classe média exuberante, é muito difícil implantar o comunismo, porque a própria pessoa que está na classe pobre quer ser classe média. A classe média sonha em ser dono de banco, né? E é esse o problema, quer dizer, começa a se macomunar nesse rentismo, nessa coisa toda. Então, gente, eu vou passar em seguida para o próximo vídeo em que eu faço essa leitura com comentários, mas eu quero dizer aqui, é em defesa das Forças Armadas Brasileiras. Eu quero encontrar general digno. Eu quero encontrar general que cumpre o seu juramento de defesa do país e que cumpra a sua função constitucional de defender o país. Eu não quero generais entreguistas, neoliberais, porque esses têm que perder a patente. Eles estão descumprindo o seu juramento militar. E eu não sei, eu não entendo da legislação, mas tem leis que tem que tirar a farda deles, tem que tirar tudo dele, ele tem que ser expulso das Forças Armadas. Como é que pode um general ser neoliberal, que é a entrega do país? A política neoliberal é a entrega do país. Então não cabe na minha cabeça que um cara que fez um juramento de defesa do país vai atuar com essas políticas. Não tem cabimento, isso é uma questão lógica. Então eu estou trazendo para vocês os verdadeiros generais que nós tivemos aqui, verdadeiros dignidade, né? É uma coisa impressionante. E o general Serpa, no seu currículo, tem a família dele, que ele é bisneto, tataraneto do como é, o patriarca da independência, né? O Andrade, né? Então essa questão que nós temos que nos fixar. Vamos analisar o texto do general Serpa a seguir, atualíssimo, apesar de mudar o governo da época e ser 28 anos atrás. Está muito atual. Eu rogo aos militares que ponham a mão na consciência e mudem de lado, passe para o lado do Brasil. Vocês têm a obrigação de defender o povo brasileiro, a nação brasileira, a democracia brasileira, e não pode ficar como encerrou o artigo do general Serpa. Vocês vão ver que a última palavra dele era esses despautérios. Essa é a palavra que ele usou. Não podemos deixar que os nossos militares sujam a imagem das Forças Armadas necessárias a qualquer país,
com essas atitudes perniciosas, vendilhões da pátria que estão aí comandando, e eles batendo palma e perseguindo os brasileiros progressistas que verdadeiramente estão propondo políticas em defesa da nação brasileira. Nação é o povo, não é o território. E esses que estão aí estão até vendendo o nosso território para esse povo, ou seja, vendendo ou batendo palma para essas políticas. Estamos perdendo, inclusive, os nossos territórios. Escutem que isso é algo que já foi preconizado antes e está acontecendo agora. Então siga os vídeos e preste atenção nesse artigo, que ele é um resumo de tudo que está acontecendo aí hoje. E foi escrito por um grande militar chamado Antônio Carlos de Andrada Serpa. Isso na Tribuna da Imprensa, de 17 de agosto de 92. Está aqui, ele sai ao contrário porque está selfie, mas depois acerta. Então tá bom. Um abraço a todos e façam seus comentários também, sem problema. E vamos dar sequência aos vídeos.